Caucaia, um dos 9 quilombos certificados pela Fundação Cultural Palmares. E aqui, trazendo essa imagem, essa vista lá da Serra do Joá, eu trouxe aqui um trecho de um poema de uma amiga minha que também fez um trabalho de pesquisa na Serra do Joá, a professora Vera Lúcia, e ela disse assim: temos a beleza natural das matas aos animais, a cura dos nossos males são as plantas medicinais. São um trecho poético da professora Vera Lúcia. Quilombo Serra do Joá, meu lugar, meu pertencimento. O quilombo foi meu berço, a serra minha morada, a ancestralidade foi professora, a oralidade, lição repassada. É um trecho de um poético da minha dissertação, escrito em 2015. E aí eu também trago para dialogar conosco, e nos ajudar a pensar e nos ajudar a nos inspirarmos, a Eliodara Teodoro, que é uma intelectual negra de Salvador, que ela diz: minha herança são os meus pertencimentos e minha ancestralidade. Então, mais uma vez, peço licença à minha ancestralidade, aos meus ancestrais quilombolas, meus ancestrais negros, né, para a gente iniciar essa conversa. E aí aqui eu venho mostrando como que eu comecei essa minha trajetória de professora e também pesquisadora e ativista da causa da educação escolar quilombola. Tudo começou nessa escola, que é a Escola Maria Iracema do Nascimento, na Serra do Joá. Essa minha trajetória, ela iniciou em 1990, quando eu tinha apenas 14 anos, quando eu fui ser professora na escola do meu quilombo. E o tempo foi passando. Quando foi em 2009, eu já tinha interesse sobre as questões étnicas, sobre as questões raciais, porque a Lei 10.639, ela é de 2003, mas em 2004 eu já fiquei muito interessada sobre a questão da cultura negra no Ceará, quando eu fazia uma especialização em História e Sociologia. E, inclusive, eu trouxe o TCC, que fala sobre esse trabalho, que eu apresentei nessa época. E aí, a partir daí, eu fui conhecendo pessoas, porque nós somos uma grande rede de colaboradores, e ai de nós se nós não tivéssemos nós, né? Que são pessoas e são instituições que nos ajudam a conseguir os objetivos que são sempre coletivos. E aí em 2009, quando eu fui assumir a função de gestora dessa escola, na Serra do Joá, a gente começou a fazer um trabalho específico dentro da comunidade. Esse trabalho específico, ele envolveu a participação ativa da comunidade nos projetos sociais e culturais e políticos também, porque o que a gente espera é que os nossos estudantes, eles tenham a consciência crítica e a consciência dos seus direitos, que são garantidos pela ajuda dos movimentos sociais, porque muitas vezes a gente só pensa que é alguém que está nos dando algo, né? Nos fazendo um favor. Então a gente traz esse envolvimento da comunidade para que a escola venha a crescer e se desenvolver no seu aprendizado, né? Porque assim, a gente tem índice do IDEB nessa época, do SPAES, que comprovam esses avanços mesmo com turmas multisseriadas. E aí, o fortalecimento dessa luta coletiva fez com que a escola Maria Iracema do Nascimento fosse a primeira escola quilombola de Caucaia. Hoje ela não está assim. Hoje ela está desativada, desestruturada, uma reforma parada, mas a comunidade não perde a esperança de que ela se renove novamente para que a gente possa ter um centro de vida dentro da comunidade, porque a escola da Serra do Joá, ela sempre foi a casa da comunidade.
o único espaço coletivo que é a comunidade. Portanto, ela é muito importante para nós. E aí eu vou fazer só algumas informações a respeito desse trabalho que foi se fortalecendo com as parcerias, né? Com as parcerias de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, né? Lá no final eu vou colocar uns logos, né, de algumas instituições que foram nossos parceiros, que ainda continuam sendo. E as pessoas que eu pude contar, eu não posso contar de números, né? Porque são muitas pessoas, foram muitas pessoas envolvidas, né? Então, a gente busca a implementação de fato dessa educação escolar quilombola, porque é um direito a ser efetivado. Eu lembro muito bem dessa frase, né? Que é uma frase que a gente ainda não encontra ela completa no estado do Ceará, porque as escolas do estado do Ceará desenvolvem a educação escolar quilombola, mas ainda não implementa de fato a resolução número 8, que é de 2012, que institucionaliza a educação escolar quilombola. Por quê? Porque não é só uma ação, são diversas ações e diversos envolvimentos. Não só o governo, mas também o movimento social precisa estar presente. Então, quando eu estive na Secretaria Municipal de Educação de Caucaia, assumindo a célula da Supervisão de Inclusão Étnico-Racial e Territorial, a gente conseguiu fortalecer essas parcerias e conseguiu ampliar a nossa visão. Porque quando a gente está na sala de aula, a gente só tem a visão da nossa sala de aula. Quando se passa a ser gestora da escola, a pessoa obrigatoriamente vai precisar ter uma visão geral dos avanços, dos desafios, né, das dificuldades e das ameaças, digamos assim, de toda essa escola. E quando a gente vai para o município, a gente precisa ampliar um pouco mais. Então, eu tive a honra de poder trabalhar com pessoas como a minha Madre Maria dos Prazeres e outras, quase todas as comunidades de Caucaia, porque não são todas que têm escola. Mas a gente conseguiu desenvolver muitas ações, dentre elas, ampliando os olhares sobre a educação escolar quilombola. Nós tivemos, por exemplo, formação de professores. Aqui, como vocês estão vendo, essa foto, né, eu trouxe só mais foto para mostrar. Só para a gente relembrar, né, algumas pessoas podem se ver nessas fotos também. Esse daí foi uma parceria que representa as formações específicas para professor e gestor em comunidade quilombola. Porque não foram... Todos os municípios têm formação para o PAIC, para tirações prioritárias, mas as formações específicas para tratar sobre a educação dos quilombos, ela não acontece diariamente, ou quando acontece, geralmente ela não é prioridade. E a nossa luta é para que ela seja prioridade, para que ela entre em qualquer nível diante da educação básica do Brasil, né? Então, mais uma conquista, né? Porque tudo isso que eu estou falando aqui faz parte da implementação da educação escolar quilombola, né? Como eu disse, não é só uma coisa, né? Nós tivemos aqui uma grande conquista em Caucaia, que é a resolução do SEMEC, a resolução número 24 de 2018, que ela oficializa, institucionaliza a educação escolar quilombola no município de Caucaia. E aí, essas pessoas que estão aqui, 7 pessoas, número forte, né, número cabalístico, são as pessoas que fizeram parte da a comissão institucionalizada de construção desta resolução, que depois de ser construída por um ano de estudos, pesquisas e elaboração, ela passou por 2 audiências públicas com a presença das comunidades para ser aprovada, e o nosso município ele tem esse documento tão importante e feito de uma forma muito particular, porque foi ouvindo as pessoas, né? Ouvindo a comunidade, ouvindo os professores. A gente ter pessoas que são abertas ao diálogo.
as formações continuadas, elas se estenderam, mas aqui eu coloquei apenas mais um exemplo de uma grande parceria que foi com a Fundação Cultural Palmares, numa formação, num projeto sobre ERE e sobre a educação escolar quilombola. E aí, diante de tudo isso, a gente não pode só ficar na parte da teoria, a gente vai para a prática. Aí, quando a minha madrinha Maria dos Prazeres falava, eu anotei aqui porque eu já vinha pensando nela e pensando nisso que eu anotei. Eu sempre pensava nela e dizia assim: Maria dos Prazeres é uma mulher que tem uma luta consciente. Os prazeres é uma mulher que tem a luta consciente. Porque quem tem a luta consciente são as pessoas que fazem. Então, idealiza e realiza. Esse é o diferencial, né? É a gente ter a teoria, debater, refletir sobre a educação para as relações étnico-raciais ou a educação escolar quilombola e para a prática. Aí a gente está vendo uma experiência de uma professora com a criança quilombola vestida num pano de pente. O currículo escolar valorizando os saberes étnicos e ancestrais. O professor falou, né? O que é educação para as relações étnico-raciais, que está fundamentado na Lei de 1739, que é obrigatório para todas as escolas do país trabalhar a valorização da história e cultura negra na sala de aula. Não deveria ser desconhecido para nenhum professor, porque todas as escolas têm, por lei federal, a obrigatoriedade de trabalhar as questões raciais na escola, mas é para trabalhar a valorização, porque a gente não quer mais que os nossos estudantes sejam algemados com a algema de papel no dia da consciência negra, que está se aproximando. A gente quer mostrar as potencialidades que as intelectuais negras, né? Nós temos Conceição Evaristo e tantas outras intelectuais negras, que eu estou aqui com um jornal que eu fiz no ano passado junto com minha turma. Eu espero não sair da realidade daqui, mas eu vou dizer isso. Nós fizemos um trabalho de forma remota e o trabalho culminou justamente na época da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. Mas quando a gente vai olhar receber esse material, todos os autores são brancos. Não tem Cora Coralina, Carlos Drummond de Andrade e outros brancos. E aí cabe a nós, não precisa que a lei está aí, mas não precisa que alguém chegue e diga, porque é uma responsabilidade coletiva. A escola, ela tem uma responsabilidade social com a comunidade, com o bairro, né? Então, cabe a nós professores trazer outros intelectuais. No jornalzinho que está aí, a gente trouxe para os nossos estudantes o Patativa do Assaré, o Onjaki, que é eu acho que é angolano, se eu não me engano, que conta histórias para as crianças, né? Um escritor. Carolina Maria de Jesus. A gente trouxe esses autores para que as crianças pudessem se identificar, que elas pudessem falar do lugar onde elas vivem, né? Porque o tema da Olimpíada de Língua Portuguesa é o lugar onde vivo. Falar do lugar onde vivo com base também em referências negras, em referências que as crianças se identificam, se reconhecem. Nessa parte do currículo, porque para nós é muito importante a parte teórica, mas a parte das interferências pedagógicas, elas são fundamentais, porque tudo que se aprende tem que se repassar, senão não é conhecimento. Porque a gente tem que aprender para o coletivo, para dividir com outras pessoas, para aumentar o conhecimento, compartilhando com outras pessoas. E todo professor precisa fazer isso com seus educandos, né? Então, é responsável, né, do patriarca dessa comunidade, e as próprias crianças vão trazendo seus parentes para colocar na árvore. Essas pessoas que trabalham essa metodologia fortalece o pertencimento afro ou quilombola das crianças dessa comunidade. Consequentemente, também chega até as famílias, porque o que as crianças aprendem, elas não aprendem só para elas, elas aprendem também para as suas famílias.
Já do outro lado, nós temos o mapa do Brasil mostrando todas as cores do negro. As pessoas das comunidades, as crianças no caso, elas conseguiram, e é do ensino fundamental, trazer recortes de pessoas que pareciam com as pessoas da comunidade, para formar um painel que se representasse. E essa última foto é um mapa, é uma localização, um mapa feito pela comunidade, né? Aí no jornalzinho também tem um mapa afetivo para as crianças e a própria comunidade poder entender qual é o sentido e o significado de tudo que tem dentro desse território. Porque quem chega, inclusive, faz parte do pertencimento das pessoas que ali moram, porque elas têm vivência, porque elas têm história, né? Aí a gente escutando aqui o Daniel Munduruku, né? Que eu ainda estou emocionada, né? Sabe por quê? Porque o território é o que tem um sentido, significado para nós. Não é a terra que gera a disputa financeira, né? A disputa da posse, a disputa do capitalismo, né? A gente quer o território por esse significado que ele tem nas nossas vidas, na vida do nosso povo. Mais fotos, né? Exposição de arte, né? Aqui mostrando a exposição de arte, que as crianças representam suas comunidades através dos quadros pintados. Aí eu trago o recorte do jornalzinho, né? Do mapa afetivo da comunidade e de metodologias específicas, que no caso esse aí tem um título de As Avós Contam e Ouvem Histórias, porque é algo que está um pouco se perdendo na vida das nossas crianças, essa aproximação. E as comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas, indígenas e outros povos tradicionais não deixam esse costume se perder, porque faz parte do nosso patrimônio. O nosso patrimônio são esses valores, são esses sentimentos, esses sentidos que dá a vida, né? É tudo muito específico, né? Como já foi explicado por outras pessoas, né? As propostas, né, para ressignificação do currículo de escolas, né? Aqui essa fala é só mostrando o recorte até 2020, certo? O curricular do município contempla a educação escolar quilombola. As propostas coletivas, as reformulações dos projetos político-pedagógicos, a adequação da alimentação escolar, o envolvimento da comunidade, né, no caso de todas as comunidades. E aí vem os valores, tipo assim, como que a gente vai trabalhar a educação escolar quilombola? A proposta coletiva, que foi criada em 2020 por essas pessoas que estão aqui, Marisa, e adequar a nossa realidade. Então, as nossas crianças já trabalhavam com valores, mas trabalhavam os valores da educação humanista, se não me engano, side a side. E a gente trouxe os valores afro-brasileiros, que são nesses trabalhos que a gente desenvolveu, a gente teve muitas parcerias institucionais ou pessoas físicas, né, como as pessoas que nos ajudaram e nos ajudam. Aqui, nesse caso, a Prefeitura de Caucaia realizou muitas atividades, não somente de 2014 a 2020. Antes, nós já tínhamos pessoas desenvolvendo as ações da educação para as relações étnico-raciais dentro da Secretaria. E hoje tem pessoas dando continuidade a esse trabalho, né, tão importante, tão fortalecedor.